Fui convidado para falar sobre o papel da Amazônia no clima e na produção de energia. E eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma curta apresentação e explicar qual é a natureza dos problemas que nós estamos enfrentando. O que ocorre com o Brasil é que ele tem uma matriz energética bem diferente da matriz energética dos outros países do mundo. Em particular, se a gente compara a matriz energética brasileira com a dos Estados Unidos, a gente vê logo a enorme diferença que há entre as duas. Então, energias não renováveis, no Brasil são 56,1%, nos Estados Unidos 91%. Esses 56,1% é dividido em petróleo, em gás natural e carvão mineral. E tem um pouquinho de nuclear também aqui. Depois, os Estados Unidos tem 91% de não renováveis, divididos em petróleo, gás natural e carvão. E bastante nuclear aqui. E as renováveis, então, que somadas com 56,1% dão 100%, no Brasil nós temos hidroeletricidade, que é 13,8%, biomassa, que é 9,1%, produtos de cana-de-açúcar, 15,4%, e outras renováveis, 4,1%. Nos Estados Unidos é só 9%, dos quais hidroeletricidade é 3% e biomassa é 6%. Essa é a matriz de energia, não é a matriz de eletricidade. É o seguinte, quando a gente olha para eletricidade apenas, a situação no Brasil é ainda mais renovável. Quer dizer, nós temos que... Essa é a oferta interna de energia elétrica por fonte em 2013. E a hidráulica representa 70,6% em 2013. Era mais, como eu vou mostrar daqui a pouco, era mais de 80% até recentemente. E as outras, então, contribuem cada um pouquinho. Biomassa contribui 7,6%, eólica 1,1%, gás natural 11,3%, derivados de petróleo 4,4%, nuclear 2,4% e carvão e derivados 2,6%. E nós temos, então, hidráulica representando 70,6% e as outras todas representando aproximadamente 30%. A maior parte dessa energia aqui é térmica, não toda, mas praticamente toda. Gás natural é térmica, derivados de petróleo também, carvão e derivados também, e nuclear também. E só biomassa é que não é, e eólica, que são renováveis. Então, nós temos essa situação. Essa situação representa uma modificação importante do que era a situação há anos atrás. Porque há anos atrás a energia hidráulica era completamente dominante. E encontrei aqui, tive o prazer de encontrar aqui, alguns velhos colegas que trabalhavam na CESP comigo, né? Isso faz 20, 25 anos atrás, e a matriz energética brasileira era completamente dominada por hidrelétricas. É uma situação excepcional e boa, porque a energia é renovável e a economia faz sentido, porque uma vez feito o investimento, depois essas usinas funcionam durante 30 ou 40 anos sem grandes problemas. E o que aconteceu? O que aconteceu é uma coisa que eu acho que não foi claramente percebida na ocasião, mas que agora é percebida de uma maneira muito clara. O que acontece é o seguinte, isso aqui é 1950, aqui é 2013. Do lado esquerdo, nós temos a potência instalada em megawatts. É a linha vermelha. Essa é a potência instalada. A evolução da potência instalada cresceu de pouquíssimo em 1950, foi subindo, atingiu cerca de 80 mil megawatts em 2013. Ora,
Qualquer pessoa que trabalhou com hidrelétricas no passado sabe perfeitamente bem que hidrelétricas são atraentes porque elas têm reservatórios. Então, quando não chove, você depende dos reservatórios. É uma coisa curiosa, porque eu vivi essa época como presidente da CESP, está no sangue das pessoas que trabalhavam com energia naquela época. Quer dizer, os reservatórios eram o pulmão que mantinha, era o reservatório que mantinha as hidrelétricas funcionando no caso de mudanças, no caso de variações climáticas que ocorrem mesmo, né? E aí os reservatórios, então, tinham água suficiente para superar problemas que durassem 1, 2 a 3 anos. Depende do reservatório, e acontece o seguinte, que essa situação começou a mudar por volta de 1985. Por volta de 1985, o crescimento da potência instalada deixou de ser acompanhado pelo crescimento dos reservatórios. Aqui está o volume, em milhões de hectometros aqui. E ainda aqui, ele subiu um pouco, de 1985 ainda subiu um pouco para 2000. Aqui está o nome das usinas que foram entrando, mas a partir de 2000, simplesmente a ideia de fazer reservatórios que acompanhassem o crescimento da potência instalada deixou de existir. Esse é um assunto pouco estudado aqui no Brasil. As pessoas têm algumas ideias de por que isso aconteceu. Tem duas ideias eixo. A primeira delas é culpar os ambientalistas, é a primeira delas. É a mais fácil, é a mais popular. Simplesmente os ambientalistas reclamam, por causa de pessoas que moram ao longo dos rios, tem índios, tem coisas desse tipo. E há uma outra que é menos discutida, é de que fazer reservatório custa caro e quem constrói as usinas hidrelétricas tenta gastar o mínimo possível em obras que não sejam diretamente ligadas ao empreendimento de fazer a usina hidrelétrica. Isso é o que aconteceu. Então, como consequência, vejam o que ocorreu agora nos anos mais recentes. Em 2008, a energia hidrelétrica representava 80%. E depois 84,2%, 78,2%, 80,6%. E agora, 2012 e 2013, ela caiu para 70,6%. Que é o reflexo daquele gráfico anterior que eu mostrei, porque não há reservatórios que acompanharam a capacidade instalada, e, portanto, como os 2 últimos anos, dois ou três últimos anos, foram anos secos, pelo menos, a participação de energia hidrelétrica acabou ficando menos importante. Bom, por que houve essas mudanças climáticas, essas mudanças do clima, não está claro. Quer dizer, o que houve é uma mudança climática, as pessoas tentam trabalhar para verificar quais são as origens dela, não é mesmo? E a grande maioria dos nossos colegas acha que elas são devidas ao aquecimento global, mas mesmo que as pessoas não queiram aceitar isso, ou queiram discutir, o fato é de que o clima mudou e tem chovido pouco. Aliás, nós sabemos disso aqui em São Paulo muito bem, porque não tem chovido o suficiente no reservatório do Cantareira. Não é mesmo? E podia-se usar até mesmo o argumento de que Cantareira devia ter sido maior do que, devia ter feito um reservatório de Cantareira maior do que ele foi feito. Quando ele foi construído em 1977, não é mesmo? As pessoas acharam que o depósito de Cantareira estava sendo construído grande demais para beneficiar as empreiteiras. Não é mesmo? Hoje, o argumento é exatamente o oposto. Não é mesmo? E o fato, então, é que estão ocorrendo mudanças, e aí, como eu sei o Instituto de Física, eu posso mostrar esses gráficos aqui, as pessoas vão logo acompanhar o que eu quero dizer. Quando nós temos, por exemplo, a gente pega um indicador qualquer, como, por exemplo, a temperatura, ou então a precipitação de chuvas também, não é mesmo? Mas vamos pegar a temperatura. A temperatura do lugar, então, ele, ao longo dos anos, ela varia numa curva que é aproximadamente gaussiana. Então, a temperatura média aqui em São Paulo, como vocês sabem, é aproximadamente 15 graus. Acontece que existem
o que a gente chama de eventos climáticos extremos, que são temperaturas frias extremas e temperaturas quentes que são extremas. Há uma definição para isso. Mostra o seguinte. Há uma definição do que é uma temperatura extrema. Quer dizer, é um evento que é raro, definição de rara, eu não vou traduzir, né? Mas está aqui dito que um evento climático extremo, normalmente, ele será tão raro, ou mais raro, do que 10% ou 90%, dos 10% ou 90% da distribuição. Quer dizer, só tem uma distribuição de temperaturas, aqui os 10% mais frios, aqui os 10% mais quentes. Eventos que ocorrem aqui são eventos climáticos extremos. Quando a gente olha a lista de temperaturas em São Paulo, a gente verifica que, de fato, houve dias, lá, há 15 anos atrás, em que a temperatura foi de 4 a 5 graus, que foi um evento extremo. O que acontece é o seguinte, é que a atmosfera está ficando mais quente. Que é um fato inconteste. Os físicos medem isso. Quer dizer, é uma coisa que a gente pode medir, é inquestionável. A gente pode questionar qual é a causa disso, mas que está aquecendo, não há dúvida nenhuma. E acontece o seguinte, que se a atmosfera aquece, então essa distribuição gaussiana aqui se move para a direita. Se ela se move para a direita, então esse aqui é no clima anterior, esse fraquinho aqui. No novo clima, então o que eram eventos climáticos extremos aqui, aumentam de quantidade. Isso, ao que tudo indica, é o que está ocorrendo, as pessoas modelam isso. E os nossos colegas do INPE têm modelado isso, têm feito modelos, então, são modelos complicados, e isso aqui é o Instituto de Física, né? Quer dizer, modelos depende do que você põe dentro, né? Quer dizer, trash in, trash out, né? Quer dizer, se você colocar hipóteses absurdas no começo, você vai ter conclusões absurdas na saída. Isso aqui é o resultado de cálculos que foram feitos pelos nossos colegas do INPE para as principais bacias hidroelétricas, as principais bacias aquíferas no Brasil. Algumas delas nem têm hidroelétricas ainda, são bacias aquíferas. Então, na bacia amazônica, então, a capacidade instalada nos rios da bacia amazônica é 16.971 megawatts, que é 15,4% da capacidade total instalada no Brasil. E o que acontece é o seguinte, são feitos cálculos em 2 modelos, não é mesmo? E esses modelos são para o ano 2100, são modelos a longo prazo. Pode parecer meio absurdo um modelo para 100 anos, mas acontece que quando você constrói hidrelétricas, elas ficam funcionando durante 40 ou 50 anos. As hidrelétricas da CESP estão funcionando, nem sei há quantos anos, certamente algumas delas mais de 50 anos. Né? De modo que não é absurdo. O que acontece é o seguinte, nos modelos que foram feitos, tem 2 modelos, A2 e B2, que eu não vou discutir aqui, quais são. Então, o que se dá é o seguinte, que a energia firme vai cair entre 29% e 36%. Então, isso é o resultado de modelos climáticos, que são resultantes do que a gente sabe sobre o clima e do aquecimento que a Terra está sofrendo. E eles fizeram isso para todas as bacias. Essas bacias Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Atlântico, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, aqui também, Paraguai, Paraná, etc. Elas todas aqui. E acontece o seguinte, o que acontece é que esse é um resultado muito interessante do modelo e nós estamos vendo isso em São Paulo. A quantidade total de chuva não vai mudar muito. É como aqui em São Paulo, o paulista repara isso todo ano. A precipitação total de água não muda muito. O que muda é que as chuvas ficam cada vez mais intensas e condensadas em períodos de 15 minutos. Os mais velhos aqui lembram
Porque antigamente chovia 3, 4 dias em seguida, né? Uma chuvinha mais ou menos permanente. Agora acabou isso. Agora, quando chove, chove mesmo, dá essas inundações da cidade, e a gente verifica que isso ocorre com o Brasil todo. O que acontece é uma coisa muito interessante, que no Paraná, então na bacia do Paraná, capacidade instalada 4.561 megawatts firme. A energia firme também vai cair, 30% e 20%, mas a energia média mesmo, vai subir, entre 9% e 42%. A mesma coisa no Uruguai e no Paraguai também. Então, o que acontece é o seguinte, é que com as mudanças climáticas, para o total do Brasil, a capacidade instalada de 110 gigawatts, que é o que se espera no futuro. A energia firme vai cair entre 29% e 31%. E a energia média vai ficar mais ou menos inalterada. Ou seja, esses modelos prevêem uma redistribuição importante dos lugares onde a energia vai ser gerada. O que significa que no planejamento de novas hidrelétricas é bom tomar cuidado e pensar bem onde elas serão colocadas. Isso vai depender, é claro, de mais estudos sobre isso aqui, mas a lição que a gente aprende olhando esses modelos aqui, ela é muito interessante, não é mesmo? E que corresponde à experiência que nós estamos passando em São Paulo. A quantidade total de precipitação não muda muito, mas ela vem em períodos mais curtos. Então, a energia firme cai. Mas a energia média ao longo do ano, ela acaba se mantendo mais ou menos constante. Os dados que a gente tem até agora são interessantes. A ONS tem um banco de dados muito bom. Isso aqui é a evolução dos armazenamentos na região Nordeste, desde 2001 até 2014, aqui comecinho de 2015. Como você sabe, o armazenamento dos reservatórios é sempre uma curva desse tipo assim. Por quê? Porque chove no começo do ano, eles atingem um máximo lá por abril, maio, depois para de chover, e os reservatórios são depletados ao longo do ano. Bom, quando a gente olha esses dados aqui, não é mesmo? Vocês observam, aqui de 2005, no caso do Nordeste, né? No caso da evolução desses aqui. No 2002, eles estavam, veja, em novembro, dezembro, eles estavam péssimos aqui, né? 2002, 2001, baixíssimos. Veja, em 2001, eles estavam baixíssimos aqui, não é mesmo? Depois eles se recuperaram e agora estão caindo de novo. Vocês veem que 2014 está muito próximo do que era 2001. Aqui. Isso aqui já é 2015, tá vendo? Então continuam caindo. Essa é a região Nordeste. A região Sudeste, mostra o seguinte. A região Sudeste é uma coisa parecida também. Vocês observam aqui. Então, que a região Sudeste de 2014, ela estava... Nem passou, quer dizer, nos 2 últimos anos, que é 2013 e 2014, tem chovido pouco, o do ano de 2014 nem passou, praticamente nem passou por um pico. Quer dizer, normalmente é um pico acentuado, em 2014 o pico foi muito atenuado e ele está aqui. Ou seja, os últimos anos foram anos péssimos do ponto de vista de encher os reservatórios. A seguinte agora. Agora nós podemos comparar 2001 e 2014. Por quê? Porque 2001 foi a época em que faltou energia elétrica. Chegou quase a faltar energia elétrica, houve um começo de racionamento e de atividades desse tipo. Então veja o seguinte, aqui estão os meses, janeiro, fevereiro, etc., em vermelho 2001. Então, em 2001 os reservatórios estavam em 50%. Em janeiro, subiram até 55%, foram descendo, e chegaram até 30 e poucos % aqui em novembro, que é o mês que eles ficam mais baixos. Em 2014,
Isso aqui é para o conjunto dos reservatórios brasileiros. Para 2014, vocês veem, nós já começamos o ano pior, fomos piorando, e agora nós estamos abaixo do nível de 2011. Por conseguinte, o Brasil devia estar no escuro. Então, se alguma coisa não tivesse sido feita desde então, o Brasil estaria no escuro, simplesmente, né? Porque isso é o que ocorreu em 2001. O que ocorreu, o que evitou esse racionamento, foi que o governo acionou usinas térmicas. As usinas térmicas antigamente representavam 5% a 6% do total, no máximo 10%, e elas só eram usadas em determinados períodos, quer dizer, no período de secas. E aí o que ocorreu é que o governo estimulou a produção de energia térmica com usinas térmicas, a maioria das quais pertencentes à Petrobras. Algumas não pertencentes à Petrobras, mas muitas delas da Petrobras. E aqui a gente vê o que acontece. Isso aqui é a evolução da capacidade instalada por fonte de energia. São dados da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética. 2012, 2016 e 2022. Então, vocês observam, energia, isso aqui não é energia, isso aqui é potência instalada, é gigawatts, não é gigawatts hora. Então, 85 gigawatts de energia hidrelétrica. Depois, em 2016, 98, e 2022, 110 gigawatts. Então, a potência está aumentando, como nós vimos nas outras curvas também. Só que isso não significa energia gerada, porque precisa de água para gerar. Agora vocês olhem, então, as térmicas. Aqui. As térmicas que vocês veem aqui. 14,5%. Depois 14,2% e 12,3%. Esses são dados da EPE. Esses dados, eles são um conto de carochinhas. Não é mesmo? Eles são modelos que não são como o planejamento de antigamente, que era um planejamento baseado em obras que seriam realizadas. São especulações, basicamente são especulações. E vejam o que ocorreu na prática. O que ocorreu na prática, então. Hidroelétrica, agora sim, isso aqui é energia real, energia produzida. Energia hidroelétrica de 79,8 para 70,6. Isso aqui são megawatts hora. Tá mesmo? Térmicas, de 16,9%, elas foram para 25,9%. E onde é que estão os acréscimos? Onde é que estão os acréscimos? Gás natural subiu de 6,2% para 11,3%, carvão de 1,4% para 2,6%, biomassa de 4,1% para 7,6%. Esse número é para 2013. Para 2014, esse número aqui já chegou a 30%, mas eu não tinha os dados para colocar nessa tabela. Mas sucede o seguinte, que a energia térmica, ela, de modo geral, ela não é objeto de contratos de longo prazo. Ela é vendida em spot, porque é assim que ela foi pensada. A energia térmica foi pensada para suprir as necessidades de energia hidroelétrica, quando a energia elétrica das hidroelétricas não estivesse disponível. No mercado spot, ela chegou a cerca de R$1.000 por megawatt-hora, enquanto que a energia firme das hidrelétricas é R$100 por megawatt-hora, que é uma energia contratada por 10 anos, 20 anos, isso é por períodos longos. E é por isso que as tarifas subiram extraordinariamente. Como os senhores sabem, o governo, no ano de 2012, 2013, fez o que a gente chama de contabilidade criativa, né? Essa expressão agora virou uma expressão que todo mundo conhece, né? Não é mesmo? O Tesouro colocou dinheiro, emprestou daqui, tirou de lá, tirou do BNDES. Você tem dificuldade de entender como é que o dinheiro circula. Mas os usuários não pagaram em 2012 e 2013, nem 2013 e 2014. Vão pagar agora, em 2015, como você sabe. A eletricidade já subiu 20%,
os cálculos são de que vai subir 40%, e eu já vi cálculos de que vão subir para 100%. Mas 40% já são dados oficiais do Banco Central e das entidades, por causa dos débitos que foram acumulados. Em 2014, por causa da contabilidade criativa, o Tesouro cobriu. E o Tesouro cobriu e isso acaba se refletindo em inflação e em outras coisas. Ou seja, nós estamos caindo na real agora. A real é que energia hidroelétrica representa 70% da energia elétrica e 30% são energia térmica. Essa energia térmica, de modo geral, é feita com fontes de energia, com usinas, que são altamente poluentes, porque não havia tempo para otimizar, nem interesse em otimizar. Simplesmente se queimava o que tinha. E as usinas térmicas que estão sendo usadas no Brasil são todas usinas térmicas. Não há ociosidade com usinas térmicas. Elas estão todas sendo usadas no Brasil. E, portanto, com um preço 5 a 10 vezes maior do que o preço da hidrelétrica, o governo agora colocou um limite no preço, mas ainda assim o limite é R$ 388 por megawatt-hora, quer dizer, 4 vezes o custo da hidrelétrica. Mas ela é muito poluente e ela é muito ineficiente. E não há encorajamento muito grande nessa área para aumentar a eficiência. E essa situação é uma situação que deve perdurar, a menos que o governo mude o sistema de leilões que ele está utilizando para a energia nova. A maneira pela qual o sistema cresce aqui no Brasil não é como antigamente, que a Eletrobras fazia um plano e as empresas CESP, CEMIG, etc. e tal, tinham partes desse plano que eles implementavam. O que o governo faz agora são leilões. Eles começaram em 2004, esses leilões. E eles são os leilões que eu acho que está ficando evidente agora, que são os leilões conduzidos de uma maneira muito estranha. Porque, inicialmente, todas as fontes competiam em igualdade de condições no leilão. Quer dizer, era um leilão para energia nova. Existe um livro publicado pelo colega nosso, o Thomas Kim, que é o presidente da empresa energético, e a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, é um livro que está publicado, um livro acadêmico, que defende a ideia de leilões em que o que determina o preço final da energia é a modicidade tarifária. Quer dizer, quem vence os leilões é quem apresentar um plano em que a energia final seja mais barata. É assim que começou em 2004. É evidente que com esse processo da modicidade tarifária, quem ganhava eram as hidrelétricas, tá vendo? E as outras não tinham possibilidade de competir. É a mesma coisa de que você chegar na feira, tá vendo? E falar, eu quero comprar 1 quilo de frutas. Não tem 1 quilo de frutas, não existe 1 quilo de frutas. Existe 1 quilo de morango, 1 quilo de uva, 1 quilo das várias fontes de energia. E é assim que a tarifa era calculada no passado. Cada usina tinha um custo de produção diferente e você fazia uma cesta dos produtos. E aí fixava a tarifa. Com a maneira pela qual os leilões começaram, com todas as energias competindo, é evidente que a energia eólica não tinha chance de competir, porque a energia eólica era mais caro do que a energia hidrelétrica, e assim por diante. Não é mesmo? Com o tempo, timidamente, foi aberto o leque um pouco, foi dado um preço um pouquinho melhor para as eólicas, que imediatamente deslancharam. E, de fato, tem bastante eólica no norte. Não muito ainda, quer dizer, porque vários dos parques foram instalados e a interligação não foi feita. Aí são problemas de natureza, digamos, menor, mas a energia não está na rede. Tem 1% de energia eólica no sistema brasileiro, devia ter mais. Mas uma das razões é que, de fato, é muito difícil para as eólicas competirem com as outras fontes de energia. Biomassa praticamente não competiu nunca, é mesmo?
porque os preços que a EPE fixava para a biomassa eram completamente inviáveis para um investidor privado. Por mais que a gente explicasse para esse pessoal o que estava acontecendo. A única solução que eu vejo para esse problema, naturalmente, a longo prazo, a solução que eu vejo é reabilitar os reservatórios, porque isso permitiria que as hidrelétricas gerassem por mais tempo. Vocês veem, como potência, as hidrelétricas representam uma fração grande. Elas não representam uma fração tão grande como energia, mas como potência elas representam. Então, essa seria a coisa correta a fazer, quer dizer, fazer com que o aumento da capacidade de geração hidrelétrica seja acompanhado pelo aumento do tamanho dos reservatórios. Isso é difícil de fazer por razões que eu já vou dizer em seguida. Mas, além disso, o que seria preciso acabar com esses leilões e a ideia da modicidade tarifária, que lembra um pouco a ideia da contabilidade criativa. Porque precisa fazer um leilão para hidrelétricas, um leilão para biomassa, um leilão para vento, e por aí fora. E conforme a situação, um leilão regional, porque um leilão de energia eólica deve ser feito no lugar onde ela é gerada e usada, que é no norte do país. A energia eólica que é gerada no norte do país acaba sendo usada aqui na região centro-sul. É a única maneira pela qual eu vejo uma expansão rápida do sistema de produção. Quanto às hidrelétricas, o que eu acho que seria a solução preferida, que seria fazer aproveitamentos com reservatórios, é um problema muito mais complicado, porque aí tem os problemas ambientais que, a meu ver, foram exagerados em alguns lugares. O caso de Belo Monte é um caso típico, né? É um caso que saiu muito nos jornais, as pessoas estão acostumadas a olhar. Belo Monte é uma usina em que, em janeiro, ou fevereiro, ou março, quando efetivamente é o período das chuvas, ela tem a capacidade de gerar, na ponta, cerca de 10 mil megawatts. É como Itaipu, praticamente. E ela tem um monte de máquinas. Eu nem sei quantas máquinas tem, mas são mais de 20, né? Eu creio. Quase 50 máquinas, né? O que significa que os investimentos foram muito grandes. Eu fico pensando sempre nos arranjos que foram feitos para vender tanta máquina assim, né? Me parece 3 irmãos, né? Quando eu me tornei presidente da CESP, não é mesmo? As obras não tinham sido nem iniciadas para fazer a muralha, né? Como é a barragem, e as máquinas já tinham todas sido compradas na França, né? É mesmo? Então, já lembra isso, Belo Monte. É mesmo? Acontece o seguinte, é que nos meses secos, ela não vai gerar 11 mil megawatts no pico, 10 a 11 mil megawatts. Ela vai gerar 3 ou 4. Ou seja, a energia média que ela vai gerar vai ser inferior a 50%. Porque ela não tem, praticamente, não tem reservatório, ela é a fio d'água. Ela é a fio d'água porque se fizesse um reservatório, inundaria parte daquela região. Isso nós aprendemos na CESP. Quando você faz um reservatório, você inunda e afeta a população. Quanto? E aí ideologia não basta. Precisa sentar e fazer as contas. Precisa dar uma de engenheiro, viu? Quantas pessoas você vai afetar? Vai afetar 10 mil pessoas. Isso é o que ocorreu com as nossas barragens aqui, né? Muito bem, o que a companhia faz, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco fez isso muito bem, numa certa ocasião, Itaipu também, você retira a população que morava ao longo dos rios, geral Barreiros e outras pessoas, constrói casas para eles em lugares mais distantes, ou simplesmente compensa os prejuízos que eles sofreram. Numa das usinas da CESP, que eu não me lembro agora, mas talvez os meus colegas vão lembrar, nós fizemos isso. Pegamos todo o pessoal que estava ao longo do rio e nós pagamos todo mundo. Em vez de construir casas, a gente faz um acordo, um por um, e paga, então, algo que, digamos, ressarce ele dos prejuízos que ele teria para a relocação. Pagamos. Quando nós pagamos todo mundo,
apareceu uma segunda leva de pessoas que eram donos dos terrenos. Os que estavam lá eram poceiros. Eram poceiros. Os mais antigos da SESP devem lembrar. Eles eram poceiros, não tinham título de propriedade. Apareceu uma porção de gente com título de propriedade. E disse, olha, esse terreno é meu, né? E essa é uma das decisões que eu tomei. Naquele tempo, o Tribunal de Contas do Estado talvez não fosse tão vigilante. Não é mesmo? Eu disse, paga de novo, viu? Porque se não pagasse de novo, viu, não dá para encher o reservatório. E é claro que valeu a pena, né? Quer dizer, custou um pouco mais de dinheiro, mas a obra foi feita, né? Não é mesmo? E numa ocasião foi inundada uma floresta de 20 mil hectares foi coberta pelas águas. E a diretora de meio ambiente, que é uma ambientalista famosa aqui no Brasil, Maria Tereza Jorge Pádua, que era a chefe do departamento de meio ambiente da SESP, que eu tinha criado, eu criei o departamento de meio ambiente. Entrou na minha sala aos prantos, né, dizendo que aquela floresta é única, como todas as florestas são. Se você for muito ambientalista, toda floresta é única, né? Não é mesmo? E que ia inundar, etc. Eu digo, o que você quer que eu faça? Não é mesmo? É uma escolha, ou inunda ou não pode fazer funcionar. Nós, então, compramos uma nova floresta, não é mesmo? Que existe hoje, que é uma floresta, é um parque nacional hoje, é o Parque dos Veadeiros, porque é um lugar onde tem muitos animais silvestres. Isso não foi possível fazer em Belo Monte. O número de pessoas prejudicadas em Belo Monte, atingidas, é 30 ou 40 mil. Mesmo porque quando você começa uma obra hidrelétrica, você atrai uma quantidade grande de gente que vem para aquela região, que trabalha na construção e que depois acaba ficando por lá. O total, são algumas dezenas de milhares, não é mesmo? E que seriam atingidas se houvesse uma barragem lá e, portanto, um reservatório maior. Em compensação, se isso tivesse sido feito, elas teriam que ser relocadas. Em compensação, o número de pessoas que seriam beneficiadas com a energia que seria produzida pela usina seria pelo menos 50 vezes maior. Essa conta pode ser feita, porque cada quilowatt aqui no Brasil, cada casa, cada residência aqui no Brasil tem uma potência instalada de 1 quilowatt, aproximadamente. No Brasil tem 100 milhões de quilowatts instalados, é uma população de 200 milhões de pessoas. Uma família de 2, 3 pessoas, olhe na conta da sua casa, é 1 quilowatt. O que a gente tem normalmente é 1 quilowatt. Então, se você tiver uma usina com 1 milhão de quilowatts, é mesmo? Essa energia é transferida para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, para Curitiba e por aí fora, através do Sistema Nacional, e você fornece eletricidade para 1 milhão de casas. 1 milhão de quilowatts atende as necessidades de 1 milhão de pessoas. Se você fizer a geração numa usina hidrelétrica com reservatório, você vai atingir, digamos, ter a necessidade de relocar cerca de 10 a 20 mil pessoas. Esse balanço tem que ser feito. Esse balanço não foi feito. Há problemas especiais. Isso não é só no Brasil, há problemas especiais no mundo todo. Às vezes você inunda um monumento histórico da época dos romanos, ou você atinge uma tribo indígena. Isso, evidentemente, aí precisa de um tratamento especial. Mas, de modo geral, o argumento precisa ser feito através de um cálculo de custo-benefício. Não é mesmo? E eu acho que a recuperação do sistema hidrelétrico, ela ainda é uma grande oportunidade para o Brasil. São poucos os países do mundo que têm uma oportunidade de ter um sistema hidrelétrico robusto. E o Brasil é um deles. Obrigado.